Pessoas inteligentes sabem responder apenas o que foi perguntado. Exatamente isso. Treine responder somente aquilo que te perguntaram. Não fica tecendo comentários, preenchendo espaços de silêncio. Saiba sustentar o silêncio. Saiba responder com clareza apenas dentro daquilo que foi questionado. O erro das pessoas medíocres é que elas ficam dando justificativas a respeito daquilo que nem precisa ser justificado. Pesadíssimo, né? Muito pesado. Eu queria tomar esse vídeo da Ana Miranda de Motti para falar sobre essa coisa, né, de você justificar, responder, falar. E assim, eu vou usar como base o que eu já li do Roberto da Mata, da Lívia Andrade, que são dois autores que eu trago aqui sempre, mas muito de observação também, né? Acho que para ser tão específico assim, vai muito da observação. E também de um entendimento antropológico, cultural, de que o brasileiro é sociável, de que em geral brasileiros são sociáveis, a grosso modo brasileiros falam, conversam, têm facilidade para trocar uma ideia, se sentem à vontade em trocar uma ideia, mesmo que seja um papo furado. E eu tô pegando como mote porque é muito difícil classificar como inteligente aquele que responde só o que foi perguntado. Porque faz parte de uma sociabilidade muito nossa. Acredito que em outros países também seja assim, né? Em países que também o povo é sociável, seja assim, mas faz muito parte não responder só o que foi perguntado. Responder só o perguntado em muitos momentos pode até mesmo parecer uma ofensa, uma agressão, uma falta de educação, digamos. É óbvio que por motivos estratégicos às vezes é necessário, né, se limitar ao que foi perguntado. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, né? Muitas vezes responder só o que foi perguntado, literalmente, envolve arcar com a responsabilidade de talvez perder um laço social. Talvez ser entendido como mal educado, metido, arrogante e todas essas coisas assim. E é mais interessante ainda o medíocre, né? O medíocre que se justifica, vai justificando até coisas que não precisam ser justificadas. E eu gosto de tomar como exemplo para isso o não. O não brasileiro vem com uma justificativa. E tecnicamente o não precisa de uma justificativa. Não é não, acabou. Mas ele vem com uma justificativa. A realidade prática, concreta, demonstra todos os dias que uma negativa vem com uma justificativa. Justificativa essa que dá uma amaciada, uma azeitada na relação, de tal maneira que o não parece ser tanto assim uma imposição de limite, mas muitas vezes por conta da justificativa, o não, que é uma imposição de limite, parece ser uma limitação de quem precisa negar. E não uma imposição de limite de quem quer negar. Mas, novamente, isso é uma característica muito nossa, talvez de outros países, mas também muito nossa, em que o não é pessimamente aceito. No entanto, seria de fato medíocre aquele que justifica depois de dizer não, por exemplo? Depois de fazer uma negativa, de dizer algo que em si já está ali, já está preso o significado, mas mesmo assim faz a justificativa? Será que seria medíocre? Ou no fundo não seria alguém que é realmente adequado à nossa sociabilidade, grosso modo? Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Porque eu percebo que existe uma inversão, né, do inteligente e do medíocre. Sendo que o inteligente geralmente é o mal educado e o medíocre geralmente é sociável. E é claro que, assim, ser sociável envolve se colocar em situações onde há uma certa vulnerabilidade e uma necessidade de ter jogo de cintura. É evidente que ter o jogo de cintura envolve também você participar de dinâmicas sociais em que só dizer o não basta, em que simplesmente responder a pergunta não basta também. Mas essa inversão é muito interessante, a do inteligente e do medíocre, né? O inteligente
que socializa no limite e o medíocre que socializa demais. E é óbvio que vai ter situações específicas, ultra específicas, em que de fato será inteligente não socializar muito e de fato será uma coisa, não vou dizer medíocre, mas talvez sem precaução socializar demais. Mas vamos falar assim, de maneira geral, grosso modo, dia a dia, grosso modo, da maneira como o vídeo coloca pra gente a situação, porque às vezes eu tenho a impressão de que a responsabilidade de se colocar no mundo de peito aberto, liberando potência, sendo um corpo potente e, portanto, assumir a força da sua própria proposta de vida. E aí eu tô falando em termos nietzschianos, de assim, se colocar com força na vida, de peito aberto. Isso é difícil de ser feito e é muito difícil, principalmente quando gera desagregação. Dizer que aquele que só responde no limite, aquilo que quer, é inteligente e ao mesmo tempo que é medíocre aquele que está falando demais, eu considero ser uma maneira de inverter a maneira como acontece a nossa sociabilidade e ao mesmo tempo uma maneira de justificar, fora da potência do indivíduo, limites que são colocados justamente pelo indivíduo ser soberano de si. Entendi o que eu quero dizer? Onde eu estou querendo chegar? A necessidade de ser inteligente para botar um limite talvez seja justamente a necessidade de ter um valor considerado positivo em fazer um ato considerado negativo. Mas que talvez não signifique exatamente uma inteligência. Na prática pode significar uma grande burrice. E ao mesmo tempo uma mediocridade que se transforma em mediocridade em oposição ao ficar quieto, em oposição à inteligência do primeiro fator do enunciado, em oposição à primeira parte do enunciado. Essa mediocridade que na verdade muitas vezes é inteligência. Muitas vezes é a inteligência de nutrir laços, fazer laços, construir laços, mas que precisa ser medíocre para que o ato de despedaçar um laço não seja entendido como uma coisa negativa. E que, para quem reclama da desagregação, esse sim seja visto como um não inteligente, um medíocre, mimado, alguém que não sabe viver em sociedade, por aí vai. Mas é óbvio que a vida é uma coisa muito rica, né? Tem muito chão aí para todo mundo viver, é evidente isso. E é óbvio que um não e um sim cabem em vários momentos, assim como o jogo de cintura, assim como justificar uma resposta, manter um laço, e assim, no fundo, compreender que a realidade concreta, a realidade das relações sociais, elas não estão inscritas em valores absolutos. Tudo bem?